Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. E sempre nesse horário, às quartas-feiras, nós temos o espaço do Administração em Foco. E hoje um assunto muito importante. Temos a presença aqui nos nossos estúdios da nutricionista Daniela Colferay. Bom dia, Daniela. Bom dia, Marcos. Bom dia, rádio ouvintes. O nosso assunto de hoje, Daniela, é sobre alimentação saudável no período de férias escolares. Inicialmente, eu gostaria de saber de você como deve ser feita a alimentação das crianças. Bom, Marcos, como a gente sabe, no período de férias, a gente acaba viajando, os pais acabam viajando, acabam visitando alguns lugares. Como eles também conseguem férias, né, que eles querem ficar com as crianças, a rotina da alimentação da criança, ela é modificada, né? Então, o que acontece? Essa rotina que era um pouco regrada, que tinha o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta, já não é mais o mesmo. Então, nos lugares onde as pessoas vão estar nas suas férias para descansar, que a gente vai para relaxar, o que acontece? A gente acaba consumindo alimentos que não são do nosso hábito, né? Rotineiros, da nossa rotina normal. Que são alimentos ricos em gorduras, em açúcares e doces, praticamente os doces, os salgadinhos, esses alimentos fast food em maior quantidade, tá? Essa questão da gordura em si, né? Porque a gente, quando tá viajando, a gente não vai se atentar a essas coisas, né? Não vai cuidar tanto da alimentação. E aí isso me gera um outro problema. Além de eu mudar a rotina da criança, eu coloco para ela alimentos que são extremamente gordurosos e ricos em açúcares, né? E aí a criança passa também a ter uma tendência de, como está em férias com os pais, viajando, não pratica atividade física. Fica um pouco mais parado, porque é um período onde vai se fazer um descanso. E aí isso pode gerar o quê? Um ganho de peso, né? Esse ganho de peso gera outro tipo de problema, que a criança vai chegar, voltar à escola com o sobrepeso. Então, assim, uma coisa que eu gostaria muito de pedir para os pais, para que eles observassem isso, né? Como a gente está no período do verão, que eles pudessem oferecer mais questão de frutas, de legumes, lanches saudáveis, se a criança está na praia, se estão em passeios, que eles ofertem coisas saudáveis, né? De repente, eu vou comer um lanche da tarde, oferta uma fruta, né? Agora a gente está tão no calor, um pedaço de melancia, um melão, uma maçã, frutas, né? Que a gente precisa também por causa da nossa perda hídrica, que a gente perde muita água na questão do verão. A questão do consumo de água, ofereça água, coloque uma garrafinha de água, ofereça para o seu filho, vamos tomar um pouco de água, né? Porque a criança em si, ela é um pouco dispersa nisso. E ela depende ainda dos pais para que ela tenha uma alimentação. E como eu sempre falo, né? Os pais são um espelho. Se o pai e a mãe tiver uma alimentação equilibrada, tiver uma alimentação adequada, a criança segue isso, porque ela observa, né? E eu sempre falo, o exemplo é melhor do que o falar, né? Se eu dou um exemplo, a criança vai aprender. Então é mais nessa questão que eu preciso ver com eles a quantidade de vezes que as crianças estão comendo. Por quê? O que acontece? A criança acordava às 7 horas da manhã. Agora, no período de férias, ela vai dormir até às 10. Ela vai acordar com fome. Vai comer alguma coisa que não é comida, né? Geralmente são alguns tipos de lanches que não são bons. Vai chegar na hora do almoço, não vai ter fome. Aí a comida que é para ser comida, que é uma comida de verdade, um arroz, um feijão, ela não vai consumir. Aí vai chegar na tarde com fome, vai comer outra bobagem, né? E aí, perto da noite, de novo, vai sentir fome. O que eu peço para os pais também? Não dê coisas pesadas na questão da noite. Procure dar alimentos leves para as crianças, né? Fazer
uma torrada com queijo, com presunto, né? Ou até uma alface, um sanduíche saudável, não sobrecarrega tanto essa criança, porque essa criança já vem mudando toda uma rotina. Se pudesse, Marcos, eu gostaria muito que os pais mantivessem a rotina da criança, né? Do café da manhã, do lanche, do almoço, do lanche da tarde e da janta. Porque isso também auxiliaria para elas não estar ganhando o peso, né? Ter um aumento de peso. E como a gente sabe, a gente veio de um período de pandemia, né? Muito forte. E a gente não podia sair de casa. Isso estava acontecendo com todo mundo. E a gente tinha o que para fazer? Ficar em casa, comer, assistir e dormir. Que era o que a maioria das pessoas faziam, tá? Não se fazia exercício físico, porque a gente não podia sair de casa, né? E aí, isso já me gerou um sobrepeso nessas crianças. E agora, com o período de férias, vai aumentar. Porque se eles não praticarem atividades físicas, como agora a gente pode fazer isso, né? E deve, como a gente pode se movimentar e as crianças têm um gasto calórico muito bom, né? Elas podem agora andar de bicicleta, caminhar, incentivo os pais também a fazerem isso com as crianças, né? Se exercitar, já que a gente está num período de férias, fazer disso uso de também se exercitar, de também fazer uma atividade física, que vai ser bom tanto para a criança quanto para o adulto, né? Que é um incentivo também para os pais se movimentar um pouco mais. Porque tanto as crianças como os adultos tiveram um ganho nessa pandemia. Então, que a gente aprenda a fazer isso, essa movimentação, caminhar, nem que seja, eu sempre falo, não é a questão de quanto eu vou fazer, sim, importa, mas assim, se eu for caminhar meia hora, isso já vai modificar um pouco o meu metabolismo, vai auxiliar para a questão do funcionamento do meu corpo em si, do meu metabolismo, vai acelerar ele. Então, isso é uma coisa que eu peço para os pais. Daniela, o que pode ocorrer no período de crescimento da criança, que a gente sabe que passa por várias fases, na evolução da criança, no ganho de peso, na perda de peso, no controle que tem que se ter, mas o que pode ocorrer nessa fase de crescimento se a alimentação não for adequada no dia a dia? Bom, Marcos, como eu estava falando para ti, a gente fez, né, eu fiz junto com a Diana Favreto, que é a nutricionista do SUS. A gente aplicou o programa Crescer Saudável nas escolas, né? Que ele é mais para prevenção de obesidade, e o Saúde na Escola. O programa Saúde na Escola, ele envolve várias áreas, que é a questão do sobrepeso, não só o comportamento alimentar, de como incentivar as crianças a comer, mas também na prática de atividade física, na prevenção de doenças. E a gente pesou e mediu todas as crianças do município, das escolas municipais, tá? Aí, agora eu estou fazendo todo o relatório para ver como essas crianças ficaram, porque diferente dos adultos, a gente precisa colocar as crianças na curva de crescimento. Essa curva de crescimento vai me dar um percentil. Sabe aquela caderneta da criança que a gente tem lá atrás, as curvas? Esse percentil ele vai me dizer aonde essa criança se encontra. E o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer a questão das curvas e colocar as crianças pela idade, pelo peso, né? Para mim obter essas respostas, eu tenho que colocar essas crianças que elas vão estar no peso para a estatura, na estatura para a idade e o IMC por idade, que vai me dar, né? E o que aconteceu? Existem muitas crianças que já estão, e não é crianças de 4º, 5º ano. O que me preocupa são crianças do jardim, da 1ª, da 2ª e da 3ª série, tá? Crianças com 5, 6, 7, 8 e 9 anos, que já estão com sobrepeso e encaminhadas para a obesidade. E algumas já se encontram com obesidade. Então, o que eu acredito? Tem que se tomar providências, né?
Os pais vão precisar colaborar bastante, porque as crianças, elas, é como eu te falei, elas comem o que é ofertado, né? Muitas das crianças, elas já têm uma estabilidade e elas mesmas se pegam e consomem. Mas os pais precisam regrar um pouco disso, de estar atentos que toda essa questão que envolve o sobrepeso e a obesidade poderão acarretar doenças crônicas. Essas doenças são o quê? A hipertensão e a diabetes. Não é porque é criança que eu não posso ter. Eu posso vir a desenvolver, né? Porque a criança é sedentária, se alimenta mal, com alimentos gordurosos, alimentos cheios de açúcares, muitos carboidratos, eu posso desenvolver, tá? E como a gente sabe, tanto a hipertensão quanto a diabetes, elas são doenças silenciosas, né? A gente precisa fazer exames para poder verificar. Às vezes, quando a gente vai observar, a doença já está instalada e eu não tenho outra alternativa a não ser tratar. Eu só posso tratar. Mas aí eu fico com um questionamento assim, é uma criança, né? Essas doenças são doenças para as pessoas mais idosas, que tiveram uma vida inteira de alimentação incorreta, porque a gente sabe que a diabetes e a hipertensão, elas são desenvolvidas muito pelos nossos hábitos, né? De ser sedentário, de não ter uma alimentação correta, de consumir muitos alimentos em si que são farinhas brancas, né? Isso tudo vai gerando, com o passar dos anos, um acúmulo no nosso organismo, né? E se gera a obesidade. E como é que a gente vai tratar? Porque a criança, ela é o espelho dos pais. E eu preciso que os pais observem isso e que verifiquem, não, hoje eu não vou dar um salgadinho, tu vai comer uma fruta. A criança não vai gostar, a criança vai reclamar, mas é tu que é a autoridade sobre essa criança e dizer, não, filho, hoje é a fruta. Porque se a criança já tem autonomia e ela consegue pegar o que ela quer, é óbvio que ela não vai querer a fruta. Porque o salgadinho é cheio de produto químico, ele tem um sabor diferente, ele é melhor, né? E aí, isso que eu peço para os pais, para que eles possam cuidar, que na hora da janta, na hora do almoço, que se tem essa questão de sentar na mesa, de comer, né? Sentar na mesa, comer, cuidar com a questão da mastigação, ingerir alimentos saudáveis, colocar ali legumes, né? Saladas para as crianças, uma coisa que é um incentivo, é os pais que têm que fazer. Porque tem pais que nem salada vão comer, o almoço é massa e carne. É isso. Então, assim, ó, incentivar a criança, faz ali uma salada de alface, uma salada de tomate, né? Uma cenoura, uma beterraba, oferta para a criança. De início é um pouco complicado, porque a criança não vai querer, porque não consome. Mas depois, com o passar do tempo, a gente cria hábito, Marcos, e a gente consegue consumir. E aí, o que eu penso, os pais têm um poder tão bonito nas mãos deles de poder mudar, né? Mudar a alimentação dos filhos, de criar hábitos. E é como eu falo, quando eu crio um hábito e eu gero isso numa criança, ele vai perdurar por uma vida inteira. Ele vai perdurar. Agora, se eu não conseguir fazer isso, a criança vai crescer com obesidade, né? Vai se tornar um adolescente com obesidade e vai se tornar um adulto obeso, tá? Aí ele poderá desenvolver as doenças crônicas, diabetes, hipertensão e fora todas as outras, né? Que a gente tem uma gama de doenças que também são desenvolvidas por causa disso, né? Aí os pais precisam cuidar um pouco disso, cuidar dessa alimentação, né? Fazer essa questão de hidratação agora que a gente tá no verão. É uma coisa tão boa consumir frutas agora para saciar. No período do verão, a gente também não sente tanta fome, né? A gente consome um pouco menos, mas quando a gente for consumir algo, que isso seja algo saudável, que não vá consumir coisas gordurosas, coisas doces, né? Que eles tenham sempre com eles algum lanche, alguma coisa para ofertar para a criança, que eles não modifiquem essa rotina, que tentem seguir essa rotina da criança,
para que a criança não volte para a escola com sobrepeso. Outra coisa que a pandemia causou também, Marcos, é muita ansiedade nas crianças. Então as crianças às vezes comem, nem é por fome, é por ansiedade. E aí, se eu não oferto uma comida de qualidade, eu também vou estar gerando outros tipos de problemas, né? Cuidar também com as quantidades que é ofertado. Ah, eu vou dar um salgadinho. Tá, tudo bem, até eu não condeno, pode consumir. Mas assim, ó, eu dei hoje, eu vou dar só fim de semana de novo. Não fazer essa questão de ser repetitivo, todos os dias vai estar comendo algo ruim, sabe? Hoje salgadinho, amanhã salgadinho, não. Oferece outras coisas, né? Porque o que a gente acaba às vezes fazendo? Se eu restringo muito a criança, eu vou estar causando uma compulsão nela. Quando ela for comer, ela vai comer demasiadamente demais. Então, oferta, mas cuide nas quantidades. É um salgadinho, é um salgadinho. Não é 2, não é 3, é um chocolate, é um chocolate. Porque o que acontece? As quantidades, né? Às vezes acabam se tornando bastantes. Isso é uma coisa que eu quero que os pais cuidem bastante, fujam de dar guloseimas para as crianças, né? E aí eu queria ver contigo, eu quero passar uma receitinha, né, para os pais, para que eles façam para as crianças, como a gente tá em casa, né, e agora é o período de verão, para refrescar um pouco também, né. Eu vou estar dando uma receita de picolé de frutas. Esse picolé, eu vou colocar nele 200 frutas da preferência da pessoa, eu vou picar elas, 700 ml do suco que a pessoa fizer, bate no liquidificador, faz um suco. Aí eu vou pegar ou as forminhas de picolé, ou sabe aqueles copinhos plásticos que eu tenho? Eu coloco ali dentro do copinho o palito de picolé e coloco no freezer para congelar, tá? É uma receita que ela é bem prática, bem fácil de se fazer. A gente demora uns 10 minutos para fazer a preparação dela. Ela rende até 5 porções nessa quantidade que eu dei, mas daí a pessoa pode aumentar, colocar 400 gramas de fruta picada, colocar mais 1 litro e pouco de suco, né? Que daí vai render um pouco mais. E o que é melhor, ela refresca e ela tem uma quantidade muito baixa de calorias. Então, em vez de estar ofertando um salgadinho ou às vezes um doce, faz o picolé. Porque ele tem 55 calorias, né? É uma quantidade de caloria muito baixa. E ele vai estar ofertando o que para a criança? Fibras, minerais e vitaminas, né? Que o que é importante nessa fase da criança? Consumir os alimentos, porque eles precisam consumir vitaminas, minerais e fibras, né? Para a questão do crescimento deles, né? A gente precisa que a criança consuma alimentos de verdade para que ela tem essa questão dos minerais e das vitaminas bem dispostas no nosso organismo. Porque a gente sabe que a criança sofre um período de estirão e nesse período, tanto os minerais quanto as vitaminas, eles precisam estar no nosso corpo, né? Porque tu pensa assim, Marcos, eu vou ter um período de estirão, tá? Eu não tenho uma quantidade de cálcio adequada no meu organismo, porque eu não consumo nada que contém cálcio. Como é que os meus ossos vão acompanhar isso? Eu preciso ter isso. Então, isso os pais também precisam entender, que não é só essa questão, alimentação saudável. Sim, é que ela gera várias consequências. A criança precisa ter uma alimentação saudável por causa disso. Porque ela precisa dos minerais e das vitaminas para ter um crescimento adequado e saudável. É por isso que a gente frisa bastante e é por isso que a gente coloca isso bastante para os pais. E eu preciso da ajuda deles, que eles me ajudem a fazer isso. Assim que tiver o retorno das escolas, eu vou estar entregando um parecer a cada pai, né? A cada aluno, sobre o que a criança, como a criança se encontra, se ela está com sobrepeso, com obesidade, se ela está eutrófica, para que os pais também possam ver, nossa, o meu filho está com um peso adequado. Que legal, né? Que bom e que continue assim. O meu filho aqui deu sobrepeso. O que eu posso fazer para mudar? Que fique esse questionamento, sabe? Para que eles possam pensar e modificar isso com as crianças. Daniela, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui nos estúdios da Rádio Rosário.
Daniela Colferai esteve participando do Administração em Foco, ela é nutricionista e trouxe importantes informações, orientações, deixou uma receita também. Obrigado mais uma vez pela participação, parabéns pelo trabalho que você desenvolve juntamente com seus demais colegas também e um bom dia. Muito obrigado, bom dia.